O relato de hoje é mais um relato que eu narrei na live e a pedido de vocês. Vou trazer esse relato incrível em vídeo. Esse relato foi me enviado pela minha inscrita Damiana Agostinha. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2010, no interior de Rondônia. Na época do relato, eu morava em uma cidadezinha pacata, onde tínhamos a passagem de trem de carga. Eu tinha mais 5 amigas e vivíamos fazendo fogueiras na mata próxima à linha do trem. Uma das minhas amigas, que se chamava Victoria, era sensitiva e vivia carregando uma mochila para cima e para baixo, aonde ela fosse, ela estava com essa mochila. Ali ela carregava vários itens como sal grosso, água benta, incenso e tantas outras coisitas más. Ela era tão precavida que a gente vivia zoando ela. Na época estávamos todas com 19 anos e já fazíamos esse encontro juvenil há 4 anos. Claro que quando ainda éramos menores de idade, o horário para irmos para casa era no máximo 10 horas da noite. Depois que ficamos maiores de idade, aí não tínhamos hora para voltar. Uma vez por mês a gente se reunia. Éramos amigas de infância. Sabe como é, né, JRP? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e não tem nada para se fazer. Então fomos caçar sarna para coçar. Nos intitulávamos a 100%. Éramos debochadas demais. Então éramos a 100% excluídas, 100% doidas e por aí afora. Mas seríamos a 100% fudidas, pois não sabíamos o perigo que a nossa aventura nos levaria. Éramos alegres e dávamos muitas risadas. E em 2010, coisas estranhas começaram a acontecer nas redondezas da cidadezinha, pacata e morta. Alguns maquinistas diziam estar vendo uma criatura na mata. Segundo eles, era um lobisomem. Claro que ninguém acreditou, muito menos a gente, exceto, claro, uma pessoa, Victoria. Victoria dizia que sentia que os maquinistas estavam falando a verdade. Às vezes ela ficava parada, olhando para o nada e os olhos dela reviravam. Era sinistro! Victoria estava tentando se autoconhecer. Lia muito o diário da avó dela, que assim como ela, manjava nesses paranauês sobrenaturais. Se Victoria já era ressabiada antes dos boatos dos avistamentos da fera, você imagina depois desses boatos, né, JRP? Aí sim que ela surtou. Mas eu e o resto das meninas éramos umas antas descrentes que adorávamos a adrenalina e não ligávamos para nada relacionado ao sobrenatural. Até que num certo dia estávamos sentadas em volta da fogueira. Já era altas horas da noite, comendo, bebendo chocolate quente, rindo muito, quando escutamos um uivo apavorante. Aquilo não era um uivo de cachorro ou de lobo. Era uma coisa sinistra, estranha e totalmente diferente. Foi aí que a Victoria disse em alto bom som: "Esse é o lobisomem." Nos arrepiamos por inteiras, nada relacionado ao sobrenatural. Até que num certo dia, estávamos sentadas em volta da fogueira. Já era altas horas da noite, comendo, bebendo chocolate quente, rindo muito, quando escutamos um uivo apavorante. Aquilo não era um uivo de cachorro ou de lobo. Era uma coisa sinistra, estranha e totalmente diferente. Foi aí que a Victoria disse em alto bom som: "Esse é o lobisomem." Nos arrepiamos por inteiras e pedimos para a Victoria não estragar a noite com essas conversas estranhas. Íamos ali para espairecer, nos divertir, não ficarmos todas cagadas na calça, né? Victoria começou a ficar estranha do nada. As bolas dos olhos dela começaram a revirar e somente a parte branca ficou exposta. Ai, pelo amor de Deus, JRP, dava um medo danado quando ela fazia isso.
E aí, para o nosso pré-infarto, Victoria, com uma voz grossa, dizia: fiquem em volta da fogueira. Então, ela levantou-se, pegou um pacote de sal de dentro da bolsa e fez um círculo em volta da gente. Um círculo grande, grosso. E virou para a gente e falou: fiquem dentro do círculo e não saiam. O sal protegerá vocês. Eu, nervosa, disse para Victoria: amiga, pelo amor de Deus, volta ao normal. Tá tudo bem. A gente já entendeu que a história do lobisomem é real, é sério. Por favor, vai. Volta ao normal, você tá deixando a gente com medo. Vamos embora para casa. Se tem lobisomem nas proximidades, é melhor a gente ir embora. O resto das meninas nem respiravam. Todo mundo com muito medo da Victoria, que estava transtornada e fora de si. Então Victoria, ou seja lá o que estava dentro dela, disse: não dá mais tempo de irmos embora. Ele já chegou. E apontou para as copas das árvores. GRP do céu! Quando a gente olhou, tinha um ser que não era desse mundo. Aquilo estava ali sobre 4 patas, era enorme, parecia um boi, tinha pelos avermelhados. E Victoria nos disse: não corram. Não saiam do círculo, ou ele matará vocês. Aquilo veio caminhando na nossa direção e, ao chegar próximo de nós, parou e ficou sobre 2 patas, cheirando o ar. As meninas diziam desesperadas: a gente vai morrer. Meu Deus do céu, nós vamos morrer. E Victoria, ou seja lá quem era a pessoa que estava ali possuindo ela, gritou: calem a boca! E olhou para aquele animal com a mão esticada. Aquilo era enorme. Tinha uns 2 metros de altura, dentes que não cabiam na boca, era extremamente peludo. Os olhos eram amarelos brilhantes. Era muito forte, tinha orelhas caídas, bem longas. Victoria apontou para o outro lado do trilho e aquele ser de pelos correu para lá, como se fosse o cachorrinho de estimação dela, GRP. Depois ela abaixou a mão, como que a mandar aquilo se deitar, e impressionantemente foi exatamente isso que aquele ser horrendo fez. E não demorou muito, o trem passou. O maquinista buzinando como sempre, o lobisomem esticadão, como que num transe do outro lado dos trilhos no meio da grama. O trem tinha 72 vagões. Sempre contávamos os vagões do trem. Era um divertimento. E assim que não conseguimos mais ver o peludo do outro lado, Victoria, antes de sair do transe, disse: agora vão embora e não voltem mais aqui. Pra quê, GIP? O ser que estava possuindo a Victoria não precisava nem falar 2 vezes. Na hora, começamos a recolher as coisas e Victoria voltou do transe perguntando o que tinha acontecido. Dissemos para ela que deveríamos ir embora antes do último vagão do trem passar. Pegamos nossas coisas e saímos correndo desesperadas. Nem apagamos a fogueira, não ia dar tempo. E fugimos, tamanho medo e desespero que todas nós estávamos. Quando chegamos no asfalto, paramos de correr e tentamos recuperar o fôlego. E enquanto caminhávamos para casa, já que morávamos no mesmo bairro, aliás, no mesmo quarteirão, explicamos para Victoria o fato ocorrido e ela ficou transtornada com o que ouviu, dizendo que queria saber o que tinha acontecido com ela, para ela ter ficado dessa maneira e falar essas coisas. E enfatizou que a gente não deveríamos ter ido lá. Entramos em casa e não conseguimos dormir. Aliás, todas nós temos sérios problemas para dormir. Não contamos para ninguém o que vimos naquele local e não voltamos mais ali. Os anos se passaram, muita coisa aconteceu depois daquela noite. Teve quem casou, quem fez faculdade e o mais interessante é que todas nós ainda moramos na mesma cidade. Você conheceu e conversou com todas as meninas, inclusive com a Victoria na webcam. E o que você nos disse sobre a áurea da Victoria nos deixou sem ar. Eu acho que essa seria a palavra correta, pois quando você a viu, automaticamente você ficou surpresa, com os olhos perdidos e paralisada, e disse para Victoria: eu sei o que você é, pois sua aura te entrega.
E acho que você também sabe o que você é, não sabe, Victoria? O silêncio foi petrificante, pois de um lado você e do outro lado eu, Victoria e as meninas. Então Victoria quebrou o silêncio e falou: bruxa! Sou descendente de bruxas. E você sorriu, GRP, dizendo que era um prazer enorme conhecer alguém como ela. Não mencionei o nome das outras meninas porque elas não permitiram, nem mesmo que você mencionasse o primeiro nome delas, tamanho medo que elas ainda têm do lobisomem que a gente avistou naquela noite. E olha que já se passaram 11 anos. Mas o medo ainda nos assola. Graças a Deus, nunca mais vimos a fera maldita. Você nos deu uma explicação sobre aquela noite e eu e as meninas gostamos muito da sua explicação. Você disse que com certeza o lado Wicca de Victoria controlou a fera medonha e que se não fosse ela ter selado o local com sal, o que tornou o círculo sagrado, e ter uma descendência Wicca, com certeza teríamos morrido. Morrêssemos todas. Pelo menos algumas de nós poderia ter morrido. Quando você é jovem, não se tem juízo. A gente acha que tudo é festa, liberdade, e muitas vezes aprendemos na marra. Sinceramente, eu e as meninas fugimos de qualquer lugar ligado a mato, fazenda, rancho, floresta. Deus nos livre. Nem Victoria, que controlou o peludo, quer ter outro contato com um ser assim. O que vimos naquela noite mexeu com todas nós. E a verdade é que nunca mais fomos as mesmas depois daquela noite. Foi impactante demais pra gente. Outro detalhe é que os avistamentos da fera cessaram do nada depois daquela noite. Seja lá o que a Victoria em transe tenha feito com a fera, o peludo maligno sumiu. Não foi mais avistado nas redondezas. Tem coisas que acontecem com a gente, GRP, que não tem como explicar. Somente quem viveu é que sabe o terror que é passar por isso. Agradeço a você por nos ouvir, narrar o nosso relato, interagir com a gente. Você é um ser de luz e todas nós somos fãs do seu canal. Muito obrigado por tudo! A seus inscritos e inscritas, um forte abraço. Que Deus, em sua infinita misericórdia, esteja não só a gente, como a todos vocês. Do mal, inclusive das malignas bolas de pelos. Fiquem com Deus. Damiana Agostinha. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrangue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Damiana Agostinha, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um resto de treva beijos. Um resto de treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.